Graça e paz, meus queridos, estamos de volta com a nossa segunda parte do vídeo sobre a casa de Eli. E na última vez que falamos, nós paramos exatamente onde eu disse que Jesus disse que aquele que ama ao seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso também vale para os filhos também, né? Ou para qualquer coisa que nós venhamos a amar mais do que a Deus. E nós vemos que o que aconteceu com os filhos de Eli. Quero ler aqui o verso 1 Samuel capítulo 2, verso 31 e 32. O texto diz assim: Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Verás o aperto da morada de Deus a um tempo, com o bem que farei a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Veja que coisa. Deus está dizendo que vai trazer um juízo por causa da desobediência e da vida errada dos filhos de Eli, porque ele não corrigiu os seus filhos como deveria. E Deus disse que os que ficasse dos seus filhos, da sua descendência, só traria a ele desgosto e tristeza. Agora você pensa um pai que sabe que seus filhos só vai trazer desgosto, só vai trazer tristeza tanto para ele como para os descendentes, como nós vamos ver aqui no texto. Ainda quero ler 1 Samuel 2:23. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, isso porque eles eram sacerdotes, né? Será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Deus está trazendo um juízo, uma maldição por desobediência aos princípios da lei de Deus. E por quê? Porque eles não ouviram, não fizeram caso da palavra de Deus. Então, diz aqui que os filhos morreriam ainda na flor da idade. Ele não teria descendente no futuro por causa de que ele, como pai, não corrigiu a tempo os filhos, não fez o que devia, e os filhos continuaram errado nas suas práticas. Pois bem, mas ainda tem mais. O que ficasse ia mendigar, presta atenção, mendigar para sobreviver. Diz o texto de 1 Samuel 2:36. Será que todo aquele que restar de tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Que coisa! Os descendentes de um homem de Deus que era sacerdote teria que mendigar para comer,
para ter um pedaço de pão, por causa da desobediência. Meus queridos, a gente precisa prestar atenção muito a isso. A pergunta que eu faço é a seguinte: isso aconteceu de fato? O que Samuel disse aconteceu? Atingiu realmente os descendentes de Eli no futuro? A resposta é sim. E nós vamos ver isso agora. Pois bem, lemos em 1 Reis, capítulo 26 a 27. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Olha que coisa! Aquela palavra, em outras palavras, maldição, porque maldição ela vem de Deus, não é do diabo, por causa da desobediência aos princípios da palavra de Deus. Agora a pergunta é: quando foi pronunciado isso? No ministério de Samuel, naqueles dias que Samuel ainda profetizava. A profecia se cumpriu na vida dos filhos de Eli, porque eles morreram. Ele diz que a Bíblia que eles não se arrependeram. Deus não interviu porque o Senhor os queria matar por causa dos seus pecados, pois eles prostituíam com as mulheres que se ajuntavam à porta da tenda, diz o texto. E aí, no tempo de Salomão, olha quanto tempo depois, ainda está se cumprindo na vida dos descendentes de Eli, na vida de Abiatar, no tempo de Salomão. Agora veja que coisa interessante. Samuel oficiou como juiz por 12 anos. 12 anos ele trabalhou como juiz. Isso era o ano de 1095 a.C. Salomão reinou em 966, de acordo com o Wikipédia. Se você fizer as contas, isso vai dar um total de 129 anos. Então veja quanto tempo passou, e como dizem que maldição não existe e que maldição não se cumpre mais, que ela não anda, porque ela está aí andando ainda em um período de 129 anos, se cumprindo na descendência de Eli por causa da desobediência. Então, meus queridos, nós precisamos pensar muito sobre obediência, porque a desobediência ela tem consequências difíceis sobre nós e pode sim atingir os descendentes, pois a palavra de Deus diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E não é um único texto que diz isso, são muitos. Portanto, nós deixamos aqui essa
meditação e que você pense sobre isso. Eu fico por aqui, eu oro por você e você ora por mim. Eu preciso muito das vossas orações. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.